Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Everton e estarei trabalhando com vocês a formatação de trabalhos acadêmicos. Nesta videoaula, iremos aprender referente à formatação de capa e folha de rosto. Iremos aprender a formatar características desde fonte até a parte de alinhamento do texto. Bom, o primeiro elemento a ser formatado, referente à capa, é o nome da instituição e o título do trabalho. Essas informações elas serão definidas com o texto no tamanho 12, vale lembrar que nós já fizemos isso na aula anterior, porém agora nós vamos aplicá-lo em negrito, o texto será em maiúsculo e centralizado. Já o nome do autor, essa informação estará centralizada, a primeira letra de cada palavra será apresentada em maiúsculo. Bom, além disso, o mês e o ano que identifica a apresentação desse trabalho deve ficar negrito, centralizado e maiúsculo. Na folha de rosto, existe um pequeno texto referente à descrição do trabalho. Esse texto ele terá o espaçamento entre linhas simples, de um ponto, o alinhamento será justificado e o recuo à direita. Nós aplicamos formatações relacionadas ao tipo de folha, que é a 4, referente às margens, superior esquerda 3 centímetros, inferior direita 2 centímetros. E selecionamos todo o nosso texto e definimos a fonte Arial tamanho 12 para todo o texto. Agora vamos continuar com a nossa formatação. Selecione o nome da instituição, coloque essa opção em negrito. Para marcar em negrito, no momento que você posiciona o mouse sobre o texto, uma caixa suspensa será exibida e você pode escolher a opção N de negrito. Outra maneira de fazer isso é através da guia Início, no seu grupo Fonte, e aqui está o N, a opção de negrito. Pode-se também utilizar a tecla de atalho, Ctrl N. A seguir, vamos alinhar o nosso texto de forma centralizada. Portanto, no nosso grupo Parágrafo, clique sobre a opção Centralizar. O mesmo pode ser feito com a tecla de atalho Ctrl E. A seguir, devemos colocar o nome da instituição todo em maiúsculo. Temos 3 formas de fazer isso. A primeira dela, que está bem nítida aqui para nós, é através do grupo Fonte, onde nós temos a opção de Azão, Azinho, que representa maiúsculas e minúsculas. Por aqui, existe a opção Maiúsculas, onde todo o seu texto passará a ficar em maiúsculo. Outra alternativa, utilizando o teclado, é pressionar a tecla Shift F3. A cada vez que pressiona a tecla Shift F3, o seu texto será formatado com uma característica diferente. Porém, a melhor maneira de fazer isso para que possamos reaproveitar de todos os recursos da ferramenta é utilizar a caixa de diálogo do grupo Fonte. Para abrir a caixa de diálogo do grupo Fonte, posicione o seu cursor neste botão que se apresenta na frente da palavrinha Fonte, clique sobre o mesmo. Nesta caixa de diálogo, poderemos formatar diversas características referentes à fonte. Porém, neste momento, a característica que nos importa deve ser selecionada, todas em maiúscula. Clique em OK. Observe que o título, o nome da instituição, ficou todo em maiúsculo. A seguir, vamos dar um espaço entre o nome da instituição e o nome do autor. Para isso, podemos pressionar a tecla Enter 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Centralize o nome do autor. Vamos definir a primeira letra de cada nome em maiúsculo. Portanto, no grupo Fonte,
acesse a opção Azinho, Azão, e escolha colocar cada palavra em maiúsculo. A última correção, no nome do autor, apague o D maiúsculo e coloque o D minúsculo. Bom, a seguir, vamos posicionar o título desse trabalho mais ao centro de nossa página. Portanto, podemos diminuir, ou seja, reduzir o zoom da nossa tela para ficar mais fácil a visualização. Vamos pressionar a tecla Enter 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo! O título do nosso trabalho deve ter a mesma formatação que o nome da instituição. Vamos aumentar o nosso zoom para facilitar a execução do nosso trabalho. Uma vez que você tem que aplicar uma formatação que já foi feita em um texto anteriormente, nós podemos utilizar do recurso do Word que permite copiar a formatação e aplicar em um texto de destino. Portanto, selecione o texto que já foi formatado. Na guia Início, no grupo Área de Transferência, clique sobre a opção Formatar pincel. Neste momento, foi copiado para a memória a formatação aplicada no nome da instituição. Para aplicar essa mesma formatação no título do nosso trabalho, basta selecionar o título. Observe que o resultado é o mesmo que foi aplicado ao título, ou seja, o nome da instituição. Pois bem, para concluir a formatação da página, estes dois elementos, um que representa o mês e o ano, devem ficar posicionados no final da página. Para facilitar a visualização, podemos reduzir o zoom e pressionar a tecla Enter até que esse elemento se encontre no final de nossa página. Para facilitar o nosso trabalho, vamos ampliar o zoom. Selecione o texto, coloque-o centralizado, negrito, e vamos colocar todas as letras em maiúscula. Como nós não vamos aplicar essa formatação em nenhuma outra parte do texto, podemos utilizar a opção do azão, azinho, maiúsculo. A página seguinte refere-se à folha de rosto. Uma boa alternativa é posicionarmos essas duas páginas uma ao lado da outra para que possamos aplicar as formatações já realizadas nessa nova página. Portanto, acesse a guia Exibição, escolha a opção no grupo Zoom, duas páginas. Desta forma, uma página será colocada ao lado da outra. Para darmos início à formatação, posicione o nome do autor na primeira linha da página. Vamos colocar essa informação, então, centralizada. Vamos na guia Início, no grupo Parágrafo, Centralizar. E vamos colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Acesse o grupo Fonte, Azão, Azinho, colocar palavra em maiúscula. Novamente, faça uma nova correção, alterando o D maiúsculo para minúsculo. Agora, vamos reduzir o zoom da página. Nosso título deve ficar posicionado mais abaixo, portanto, vamos pressionar 6 Enters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A formatação aplicada ao título é a mesma aplicada no título na capa. Portanto, selecione o título da capa, copie a formatação com o pincel de formatar pincel e agora
selecione o texto-alvo. A seguir, deveremos posicionar o texto que descreve o trabalho que está sendo desenvolvido mais abaixo da página. Pressione novamente 5 entres. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos verificar o posicionamento do mesmo. Podemos ampliar, vamos aumentar mais 4 entres. 1, 2, 3, 4. Selecione o texto. O alinhamento deve ser justificado e deveremos aumentar o recuo em relação à margem à esquerda. Para aumentarmos o recuo, uma alternativa é utilizar a opção Aumentar Recuo, que se encontra no grupo Parágrafo. Esta é a opção Aumentar Recuo. Para cada clique dado nesta opção, o seu texto será alinhado mais à direita, aumentando o recuo em relação à margem esquerda. Portanto, vamos posicioná-lo de tal forma que ele fique como resultado o que nós temos na nossa apresentação. Vamos colocar o primeiro caractere em maiúsculo, basta acessar o Azinho Azão, e escolher a opção primeira letra da sentença em maiúscula. A seguir, deve-se posicionar o texto todos os direitos reservados no final da página, de forma centralizada em negrito. Pronto. Podemos visualizar o resultado, que a nossa capa e a folha de rosto foram formatadas.